Olá, tudo bom? Como vocês estão? Espero que tenham passado bem a semana. Dando seguimento, portanto, ao nosso projeto do Café Liberal. Eu primeiro peço desculpas pelo atraso da postagem do vídeo, mas é que a manhã de hoje, desta segunda-feira, foi bastante atribulada, graças a Deus. E depois de realizar algumas tarefas com esse calor senegalês que atinge São Paulo, evidentemente eu preferi vir para casa, me preparar um pouquinho melhor para conversar com vocês, tá bom? Espero que a gente tenha uma semana também tremendamente auspiciosa, repleta de conquistas e realizações. Nós, no nosso último encontro, terminamos o vídeo com uma provocação. E é a partir desta provocação que a gente vai nortear a conversa de hoje. Você acredita que no Brasil há, de fato, um pensamento conservador, que há conservadorismo? E por que é importante dentro de um canal denominado Café Liberal, compreender se há no Brasil pensamento conservador? Eu espero que vocês entendam, a partir de hoje, que existe uma tremenda simbiose entre o pensamento conservador moderno e o pensamento liberal. Tomara que eu possa, ser competente para atingir essa compreensão em todos vocês, para que vocês possam entender de fato que muita coisa que nós entendemos como conservadorismo no Brasil não passa de um pensamento tremendamente retrógrado, tá bom? Respondendo, então, dando início à resposta dessa pergunta, eu imagino que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo do que os 10 minutos ou 12 programados, porque a matéria é densa. Vou fazer uma provocaçãozinha. Se eu apresentasse a vocês hoje um político que ascendesse ao poder e apresentasse como suas plataformas políticas uma ampla reforma eleitoral, tremendamente liberalizante, garantindo pela primeira vez direito de voto a milhares de pessoas antes excluídas do processo eleitoral, uma legislação que tornasse ilegal execuções efetivadas em praças públicas, uma profunda reforma educacional objetivando tornar o sistema público de educação cada vez mais universalizado, um amplo programa de moradias públicas, não populares, em substituição das moradias indignas, consideradas indignas da época, e, como quinto pilar do seu programa político, uma ampliação tremendamente transformadora do sistema público de saúde. Você diria que esse político é um político socialista, social-democrata, liberal, neoliberal? Qualquer uma dessas opções estaria errada. Nós estamos nos referindo ao ex-primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli, como aqui em português o pessoal fala, que foi o Prime Minister, primeiro-ministro da Inglaterra entre 1874 e 1880. Foi eleito aos 70 anos de idade pela primeira vez para o cargo. Antes havia sido chanceler do Tesouro, servido, portanto, a coisa pública na Inglaterra. Membro do Tory, Partido Conservador Britânico. Como pode, então, um conservador falar sobre essas questões que guardam relação às conquistas sociais? Pode. Conservadorismo não tem nenhum traço antagônico com relação às conquistas sociais. E eu espero esclarecer isso a partir de hoje para vocês. Nós estamos, filosoficamente, naquilo que as autoridades intelectuais do nosso tempo chamam de era pós-moderna. Para entender o que é o conservadorismo real, sólido, nós precisamos retomar a era da modernidade. Então vamos voltar no tempo em torno de 400 anos. Naquele período, na Inglaterra, começava a ser desenhado
o sistema do liberalismo político, a acepção do pensamento liberal na política. Em 1651, Thomas Hobbes publica o Leviatã, e logo em seguida John Locke publica 2 tratados do governo civil. E decorrente do pensamento que se extrai dessas 2 obras, surge o conceito de que governos legítimos, governos efetivamente legítimos, deveriam estar consolidados pelo menos em 5 dogmas. Eles deveriam surgir: 1, de fruto do consentimento, portanto um governo de concertação e não de quebra-pau, não de antagonismo. 2, direito à vida. 3, que preservasse a integridade física. 4, que determinasse a preservação e a garantia da liberdade do indivíduo para com o Estado. 5, que preservasse o direito à propriedade privada. E na visão desses pensadores, a melhor forma de efetivar esses 5 dogmas seria através daquilo que concebeu-se chamar como a divisão dos poderes ou a repartição dos poderes, porque anteriormente eles eram todos concentrados nas mãos dos monarcas absolutistas. Então, para contrapor o sistema político de gestão vigente, de concentração de poderes, surge o sentido de repartição desses poderes para garantir a efetividade desses 5 dogmas: governo consensual, preservação do direito à vida, preservação da integridade física, preservação da liberdade do indivíduo para com o Estado e o direito à propriedade privada. Em 1689, Locke publica uma obra também tremendamente relevante, denominada Carta sobre Tolerância, em português, tá? Onde faz surgir o sentimento de que não cabe ao governo, não cabe aos governos determinar e impor uma dada religião aos indivíduos, qualquer uma. Portanto, através de 1689, começa a ganhar aderência a tese de que o Estado não deve impor uma determinada concepção moral devida aos indivíduos. Isso é um problema do indivíduo e não da coisa pública, do Estado. Nesse sentido, para a gente compreender realmente o que acontece com o conservadorismo, então, a partir daquele recorte, eu peço licença para citar um trechinho da obra do que a mim é o maior pensador do conservadorismo a partir da segunda metade do século XX e nesse século XXI, Sir Roger Scruton, que em seu livro Conservadorismo, um convite à grande tradição, ensina que o moderno conservadorismo, em sua versão britânica, é uma mentalidade distintamente moderna, modelada pelo iluminismo, equilibrando o senso de comunidade com as conquistas do individualismo liberal, que é indissociável, importa frisar, de qualquer acepção moderna do conservadorismo. Portanto, o conservadorismo moderno, ele bebe do iluminismo. Ele não afronta o iluminismo como muita gente tende a acreditar. Então, se você acredita que o iluminismo é uma fantasia do liberalismo e que o conservadorismo simplesmente não tem nada a ver com o iluminismo, saiba que você não é um conservador. Então, a partir do iluminismo e voltando nesses 400 anos atrás, a gente pode dizer que o conservadorismo moderno ele se desenvolve dentro de um sistema que objetiva afrontar também o conservadorismo absolutista.
O que distingue, então, o pensamento conservador moderno do pensamento liberal? Eu peço permissão para sugerir que você grave desde já dois vocábulos muito importantes. Quais sejam? Prudência e ceticismo. Por quê? Em 1776 e 1789 estão em curso dois movimentos altamente impactantes para a história da humanidade. Quais sejam? 1776, a Revolução Americana, 1789, a Revolução Francesa. Em 1790, Edmund Burke, um irlandês, parlamentar britânico, eleito pelo Partido Liberal da época, publica Reflexões sobre a Revolução na França. É importante frisar que Burke, dentro do parlamento britânico, apoiou abertamente o processo de independência norte-americana. Tá? Então, para ter ideia do colosso moral que era Edmund Burke. Em sua obra, Reflexões sobre a Revolução na França, Burke traz um ataque frontal à concepção, intelectualista e abstrata que norteava o iluminismo francês, tremendamente revolucionário. Por quê? Porque o iluminismo francês objetivava, a partir daquela concepção racionalista extremada e, evidentemente, completamente fora da realidade, abstrata, fazer terra arrasada do passado, das tradições, das instituições francesas. Porque só assim entendiam os revolucionários franceses seria possível fazer surgir o novo homem. Burke sugere, então, que tudo isso seja compreendido com muita prudência e com bastante ceticismo. Determina, então, que prudência e ceticismo sejam considerados valores políticos essenciais. Então, se você se comporta na política como um mero fanático, um torcedor, saiba que você também não é conservador. Tá? Porque para Burke, esse é um primado de facílima compreensão. Antes de aderir a algum movimento ou tese política, seria preciso compreendê-la, entendê-la. Ok? Já no século XX, Michael Oakeshott, em Política da Fé e a Política do Ceticismo, ainda eleva aqueles conceitos de Burke a uma dimensão superior. Então eu posso afirmar sem nenhum tipo de receio de que o pensamento de Burke, somado ao pensamento desenvolvido no século XX, com Oakeshott e com outros pensadores, como Scruton, por exemplo, delimita o surgimento do conservadorismo moderno e do que é, do seu conceito, da sua concepção. Portanto, através desses ideais, surge o sentimento de que o exercício das liberdades deve se dar, mas deve se dar de forma limitada pela lei. E que o contrato social vigente em uma dada sociedade não pode simplesmente se preocupar ou se atentar à realidade dos vivos, mas deve também compreender e respeitar aqueles que já foram e aqueles que estão por vir. Essa é a base da concepção do conservadorismo moderno. Uma base, portanto, que guarda relação com a instituição de relações sociais e políticas duradouras. Tá? É importante destacar que Burke foi contemporâneo de pensadores como David Hume e Adam Smith, que escreveram muito sobre o liberalismo. E decorrente desta simbiose é que surge a concepção da necessidade social de sustentar o comportamento piedoso, de compaixão, de benevolência e de empatia entre os seres,
que norteou o pensador ou os pensadores britânicos do século XVII, o pensamento britânico do século XVII. Por que isso? Porque entendiam esses homens daquela época que se dedicavam às reflexões dos acontecimentos sociopolíticos, político-econômicos, que era através da piedade, da compaixão, da benevolência e da empatia entre os seres que se estabeleceria uma sociedade mais igualitária, que cuidasse mais dos seus. Então, quando você tratar de teses modernas sobre concepção política e de Estado, o preceito da igualdade estará sempre presente. Não acredite em quem venda a tese maluca, fantasiosa, desprovida de qualquer lastro filosófico, de que igualdade seja algo impossível, improvável. É óbvio que a igualdade absoluta entre todos os seres humanos é utópico. E ninguém são defende isso. Ninguém. Todos nós temos distinções. Só que nós podemos nos unir e conceber uma sociedade mais justa, mais balanceada, verdadeiramente, se formos piedosos, se tivermos compaixão, comportamento benevolente e se estimularmos a empatia entre todos. O conservadorismo moderno, então, é muito importante no surgimento daquilo que hoje a filosofia compreende como as virtudes cívicas. Então, o conservadorismo, sim, trata também da defesa de um sistema social mais balanceado, mais justo. Porque o conservadorismo moderno, ele se sustenta sobre a premissa de que é necessário reformar os valores para a sua preservação e que a inclusão social é necessária, é premissa para o progresso. Então, o senso de reforma é indispensável. O cuidado com o próximo é considerado um dever cívico para o conservadorismo moderno e um dever social capaz de equilibrar a disputa entre liberdade e responsabilidade. Ok? Churchill, um dos maiores conservadores sempre citados pelos neoconservadores, na Segunda Grande Guerra, dentro daquela concepção social, daquela realidade, no famoso discurso After the War, de março de 43, faz surgir uma defesa intransigente da criação de um estado de bem-estar social na Inglaterra, que tinha como base as questões de saúde através do National Health Service, não System, National Health Service, e do sistema de educação pública, de um novo modelo de urbanização. Winston Churchill, um conservador, faz uma defesa intransigente em março de 43 da necessidade da defesa do estado de bem-estar social na Inglaterra. Outro conservador, e agora trazemos mais próximo da gente, britânico também, o primeiro-ministro David Cameron, em 2011, defendeu abertamente no parlamento a necessidade do casamento, não da união, de pessoas do mesmo sexo. Então o conservadorismo não é retrógrado. Quem é retrógrado é quem se acha conservador em sendo um retrógrado, que gostaria de aderir a esse selo, a esse significado do conservadorismo, sendo um mero retrógrado. E como a gente distingue, então, quem é um verdadeiro conservador, trazendo para a realidade do Brasil, de um mero retrógrado? Ora, eu acho que todos os discursos de muitos políticos que estão aí dentro do jogo oficial e muitos
dos pensadores neoconservadores de hoje não são conservadores, e basta você ter um pouquinho de atenção à sua retórica, à defesa de suas teses, aquilo que eles sustentam, para compreender que no Brasil se defende muito mais os valores oitocentistas relacionados a um Estado autoritário, impositor de soluções no sistema top-down, escravagista, machista, preferencialista, antidemocrático, ruralista e não urbanista e, consequentemente, excludente. Se você compreende, portanto, que o bom estava no passado e que a atualidade te traz receio e que é péssima, isso não o torna um conservador. Muito em contrário. Como o próprio Sir Roger Scruton ensina, o conservadorismo moderno entende que reformar é essencial, é indispensável para preservar. Então, se você almeja viver em uma sociedade que se transporte no tempo e volte para o passado, vivenciando aquela realidade que você acredita ser ótima, isso não o torna um conservador, você não passa de um mero retrógrado. Eu espero ter contribuído para que vocês compreendam um pouquinho do que é efetivamente o conservadorismo, que não é retrógrado, que não é atrelado ao retrocesso, muito em contrário. E espero na próxima semana que a gente possa de fato passar a analisar então o desenvolvimento dessa simbiose entre conservadores e liberais aqui no Brasil, se ela existe, se o pensamento liberal no Brasil, ou até mesmo no mundo, prospera, e se é possível que um dia vivenciamos aqui no Brasil, aqui na América Latina, democracias efetivamente liberais. A gente se vê na próxima segunda-feira, então. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.